Se você admira uma árvore pelos frutos que ela produz, pela beleza dela, é muito importante que você observe as suas raízes. Eu me peguei me questionando recentemente sobre o quão conectado nós nos sentimos às nossas raízes. E no meu lugar de terapeuta, fico imaginando se muito das coisas que desenvolvem dor, sofrimento, angústia, né, no dia a dia, de alguma forma não revelam como que nós lidamos com as nossas raízes. Eu sou Adamo Brasil, me considero psicanalista. A gente tem uma caminhada aí de reflexão, né, dentro de poesia, de textos. Me considero também uma pessoa muito apaixonada por coisas abstratas. E estou dando origem, né, nesse vídeo, a uma sequência de vídeos que quero trazer algumas músicas e refletir, né, junto contigo, para que de alguma forma essa minha fala organize algumas coisas dentro de mim e, se possível, também contribua com a tua caminhada, com o teu processo de observação da tua história de vida e também das tuas emoções. A música que eu escolhi hoje é uma música que eu nem escuto com tanta frequência, né? Mas é uma música que me pega, que toca em partes, né, muito significativas para mim. É uma música que se chama Lamento Sertanejo, composta por Dominguinhos e Gilberto Gil. Uma curiosidade sobre essa música: Dominguinhos faz primeiro a letra, envia numa fita cassete para Gilberto Gil. Dominguinhos faz primeiro a melodia, envia numa fita cassete para Gilberto Gil. Gilberto Gil, ouvindo a melodia, começa a fazer alguns ajustes, né, a tocar de uma maneira mais lenta no violão, e ali ele cria a letra para aquela música, né? Então, música que nasce através da melodia. E eu não sei se você conhece a música, né? Eu não vou cantar, porém eu vou ler a letra, né? Então, se você não conhece ainda, vale a pena, quando terminar esse vídeo, você ir lá e ouvir, tá? Só um parênteses, né? Coisas aqui da rede social. Curte esse vídeo, compartilha, comenta aí embaixo de onde é que você está assistindo, né, seu nome, para que eu também saiba quem é que está ouvindo essas minhas reflexões, tá bom? Então, é uma música, né, que é muito bonita, e a letra diz assim: por ser de lá, do sertão, lá do cerrado. Então, tanto Dominguinhos quanto Gilberto Gil são nordestinas, né? E o Nordeste é curioso porque é uma região em que, mesmo tendo características, né, os estados que compõem, os nove estados que compõem, têm características muito distintas entre si, mas também tem semelhanças, né? Se configura de fato como uma região, né? Assim como os seres humanos são completamente diferentes entre si, mas tem características que enquadram, né, que nos enquadram na raça como seres humanos. A região Nordeste é mais ou menos assim, né? Cada estado tem sua cultura, sua música, né, sua forma, sua gastronomia. Porém, parece que são peças desse quebra-cabeça que se encaixam muito bem, né, chamado Nordeste. E é curioso porque eu não vou generalizar, mas é uma região em que se identifica muito com as raízes brasileiras mesmo, né? Porque nós temos estados e cidades que são grandes centros de miscigenação, como São Paulo, por exemplo, e olhando para o sul do país, nós temos processos culturais muito delimitados entre pessoas que se identificam com uma origem italiana e alemã. Aqui no Nordeste, talvez seja a região em que, e aí eu não sou historiador, né? Se algum historiador estiver assistindo esse vídeo e eu estiver enganado com dados técnicos, pode me corrigir, mas a impressão que eu tenho, né, quanto nordestino, é que eu sinto as origens do povo brasileiro muito marcadas no povo nordestino.
Óbvio que tem miscigenação, óbvio que tem, né, que tem um momento ali, né, da colonização no Brasil que muda tudo, mas eu sinto uma vibração, né? É, talvez a mensagem mais simbólica que existe dos povos originários esteja no norte e nordeste, né? Assim, eu não me sinto preparado para falar do norte, por exemplo, porque eu nunca fui lá, né? Mas essas minhas reflexões são reflexões do Adamo, né? Não são reflexões históricas, geográficas, tá? Então são regiões que eu visitei e como que eu olho para isso, né? Então eu sinto as minhas raízes, até por ser nordestino, muito vivas aqui, né? E a sensação que eu tenho é que são raízes muito profundas, inclusive até mesmo, né, chegando nesses povos originários. Tem também o fator de eu estar numa região, aqui na região do Cariri, que tem isso muito forte também, né? Os índios cariris, né? As lendas, né? As tradições, a música, né? Elementos simbólicos, enfim. Mas voltando aqui para a letra, né? Então, por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos e quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Aí eu vou fazer um link com aquilo que eu estava falando no início do nosso vídeo, né? Será que as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, não é de alguma forma que a gente acabou vivendo uma vida que não é a nossa, né? Será que a gente não está vivendo contrariado, né? Vivendo nesse lugar que por algum motivo a gente foi viver, e aqui eu não estou falando necessariamente da migração, né, que ocorre do povo rural, né, para a zona urbana. Não é isso, eu estou pensando de uma forma simbólica. Será que a gente não migrou? Será que as nossas angústias, dores, sofrimentos não foi uma espécie de migração que a gente forçou a barra, que a gente desenvolveu involuntariamente, uma espécie de personagem para viver uma vida que não é a nossa, né? E a gente está pagando o preço, e o preço que a gente paga são transtornos, são dores, são sofrimentos, são angústias, e que nem sempre a gente tá visualizando, né, isso como um preço, e aí a gente cai, em algum momento cai a ficha, a gente decide, né, se vamos ou não viver aquela vida, né, se decidimos pagar ou não pagar aquele preço. Ou viver uma vida diferente, aquela, né, que sintoniza mais com a nossa origem, com a nossa essência, com a nossa raiz. Aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de coisas externas, não é o trabalho que a gente exerce, não é a família que a gente tem, não é a cidade que a gente mora. Aqui eu estou pensando que quando estamos bem alinhados internamente, essas outras coisas elas parecem simples de lidar. Quando estamos desalinhados internamente, né? Quando estamos contrariados internamente, essas coisas fora parecem ser gigantes, muito complexas de lidar, né? Então a proposta que eu faço dessa origem, né? De revisitar essa origem é uma proposta interna que às vezes passa também por revisitar a cidade de origem, né? A casa em que nós nascemos e vivemos na infância, às vezes passa por isso também, mas não é por aí, né? É uma visita interna, né? É um processo de percepção interna. E aí ele prossegue na letra, né? Por ser de lá, na certa por isso mesmo. Então, eu acho muito lindo, né? Como que as coisas vão sendo apresentadas, né? Olha o diálogo do autor com o ouvinte, né? Por ser de lá, na certa por isso mesmo. Olha a dúvida, né? Assim, olha, por ser de lá, na certa por isso mesmo, assim, né? Não tem convicção, está aberto à autopercepção, ao auto, entre aspas, conhecimento, né?
A autoobservação, a humildade de saber que se sabe pouco, inclusive sobre si mesmo. Essa postura é essencial para qualquer processo terapêutico. Se eu chego no processo terapêutico achando que já sei muito, isso vale tanto para o profissional, para o terapeuta, quanto para o cliente, paciente, analisando, enfim. Se esses agentes do processo terapêutico chegam muito certos, muito seguros do que sabem, isso pode confundir o processo, né? Então o processo ele tem que ir se revelando, ele vai se abrindo aos nossos olhos, né? E aí a gente vai chegando a conclusões, né? Ah, na certa é por isso mesmo, né? A gente vai encontrando essas conclusões internamente. E aí ele segue: não gosto de cama mole. Nossa, assim, ah, como que aqui para mim a simbologia de uma vida romantizada, né? A cama mole muitas vezes é uma vida romantizada, idealizada, né? Assim, às vezes a gente desenvolve angústias porque a gente vive muito na busca pela idealização, né? Ah, quando eu casar, vou ficar feliz. Quando eu tiver aposentado, vou ficar feliz. Quando eu faturar tantos por mês, eu vou estar feliz. E essa busca pela idealização, né, nos coloca numa posição de, de não perceber, né, que às vezes o conforto é perigoso. Não no sentido que a gente tem que viver de forma desconfortável, não é isso não. Até porque tem pessoas que vivem de forma desconfortável e não atingem essa percepção descrita aqui na música, né? Mas, como também não é viver desconfortavelmente que a gente vai amadurecer emocionalmente, de forma alguma. Assim, ó, como é que eu posso encontrar esse equilíbrio de entender que equilibrar do emocionalmente não significa uma vida de cama mole, né? Significa, e como também não significa uma vida dura, significa uma apropriação da própria vida, da própria história de vida, né? Uma autonomia emocional, e que às vezes topa, né? Dormir lá na cama dura, e às vezes topa também, né? Dormir na cama mole, que talvez seja mais confortável para o corpo de alguns, mas não dá para generalizar, né? Nem para todos. E aí ele continua, o autor, né? Não sei comer sem torresmo, eu quase não falo. Eu não sei se é o meu olhar psicanalítico, né? Mas quando a gente escuta alguém em terapia, a gente escuta justamente o que não foi dito, né? Então uma pessoa que fala em excesso nem sempre fala sobre coisas importantes. Uma pessoa que silencia em excesso, pode ser um silêncio improdutivo, ou pode ser um silêncio de organização das palavras, né? E realmente de valorizar muito as palavras. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui para você que está me ouvindo, eu estou refletindo o tempo todo sobre por qual motivo eu faço isso. Tem uma porção, sim, daquilo que eu pretendo, né? Que eu quero ser ouvido, que eu quero ser visto, que eu quero que chegue em várias pessoas, mas também tem uma porção de realização, de prazer, né? De amadurecimento, de construção, de usar esse momento de estar falando contigo, alguém talvez desconhecido ou não, né? E me construindo, observando, colocando mais uma peça desse quebra-cabeça, usando esse fator externo que eu me propus a fazer, para colocar mais uma pecinha, ou até mesmo para organizar mais uma pecinha aqui internamente. É esse cuidado, né, com a palavra. E aí eu quase não falo, é tão psicanalítico, isso é tão terapêutico, né? E aí ele segue, eu quase não sei de nada, assim, ó. Caramba, é isso, sabe? Essa postura do não saber que eu já falei aqui com vocês. Sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada caminhando a esmo, né? E aí aqui eu vejo uma crítica social, né? Inclusive essa coisa de seguir a massa, né? E mesmo essa crítica social colocando
a partir da postura de um agente reflexivo, né? E de um agente que promove e impacta, né? Porque mesmo que não esteja falando de si próprio, mas o impacto dessa música, né? Quanto essa música rodou, né? Então, às vezes a gente vai mesmo nessa direção de massa, ou até mesmo nessa direção inconsciente, e às vezes mesmo que a gente tenha a sensação de que a gente não está conseguindo mudar o curso, ou que não está conseguindo fazer diferente, mas a gente tem esse nível de percepção traduzido por essa música já é um amadurecimento emocional gigante, né? Gigante. Então, nossa, assim, eu fico muito feliz, né, de fazer esse processo, assim. Eu agradeço demais, né? Peço, então, se você achou legal, curte, compartilha com os amigos, com os colegas, porque eu pretendo fazer outros vídeos dessa forma, trazendo outras músicas, mas eu preciso saber se você tem interesse em me ouvir falar sobre isso, né? Porque eu posso ficar falando sozinho na minha cabeça e fazendo essas viagens aqui reflexivas sozinho na minha cabeça, né? Então conto aí com o teu feedback também. E, e aqui, na descrição do vídeo eu vou também deixar formas de você apoiar, né, o Instituto Adamo Brasil, e também a produção de vídeos como esse. Então, se você compra o nosso e-book, o meu e-book, né, lá na Hotmart, né, que eu falo sobre uma abordagem de terapia breve, se você assina, né, o ambiente de metáforas terapêuticas em áudio, né? Então, são formas de você... E também vou deixar e-mail para se você quiser me contratar para fazer palestra, né? Na tua instituição, na tua empresa, fazer um curso personalizado, ou até mesmo, se você quiser mais atendimentos, de mais informações sobre atendimento, faz contato comigo, né? No endereço de e-mail que eu vou deixar aqui, tá bom? Agradeço demais por você ter ficado até aqui. E vai lá ouvir a música se você não escuta ainda, porque é muito bonita. Eu não vou me aventurar aqui em cantar, porque eu acho que eu canto muito mal, mas está aqui rodando na minha música, na minha cabeça a música, e eu curto muito, acho muito bonito, me emociona bastante. Espero que seja legal para ti também. Um forte abraço, que brilhe sempre a sua luz, e vai lá, comenta aí quais pontos você destaca desse vídeo, e o que provocou essa reflexão em você. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu!